A história que você vai ouvir a seguir foi escrita pelo autor Harlan Ellison em 1966. O conteúdo do vídeo não é recomendado para menores de 18 anos. Assista a seu próprio risco. Ellen o consolou. Ted, eu tô com fome, ela disse. Eu sorri pra ela. Eu estava querendo tranquilizá-la, mas saiu tão falso quanto o grito de Nindok. Precisamos de armas, ele clamou. A sarça ardente desapareceu e surgiram 2 jogos rudimentares de arcos e flechas e uma pistola d'água, caídos sobre as chapas frias do chão. Peguei um deles. Inútil. Nindok engoliu a seco, com dificuldade. A gente se virou e começamos o longo caminho de volta. O pássaro do furacão tinha nos soprado por uma quantidade de tempo que não podíamos calcular. A maior parte havíamos passado inconscientes, sem nada para comer. 1 mês de marcha, para no fim nos deparar apenas com o próprio pássaro. Nenhuma alimentação. Agora, quanto tempo iríamos levar para encontrar o rumo das cavernas geladas e das prometidas refeições enlatadas? Ninguém se preocupou em pensar nisso. Sabíamos que não morreríamos. De um jeito ou de outro, receberíamos coisas imundas e nojentas para comer. Ou absolutamente nada. A Amy encontraria uma forma de nos manter vivos para continuar sofrendo, em lenta agonia. O pássaro ficou dormindo lá atrás. Não interessava mais quanto tempo permanecer assim. Quando a Amy se cansasse de deixá-lo ali, desapareceria. Mas aquela carne toda, tão macia. Enquanto caminhávamos, a gargalhada lunática de uma mulher gorda ecoou com estridência por todos os cantos das câmeras do computador que levavam, a perder de vista, a lugar nenhum. Não era a risada de Ellen. Além de magra, já fazia 109 anos que não ria. Para ser franco, já fazia... Continuamos andando. Eu me sentia morto de fome. Avançamos lentamente. Às vezes alguém desmaiava e tínhamos que esperar. Um dia resolvemos provocar um terremoto, ao mesmo tempo em que prendíamos a sola dos nossos sapatos com pregos para não sairmos daquele lugar. Ellen e Nindok foram tragados e sumiram quando uma fenda rebentou com os parafusos das chapas do piso. Passado o terremoto, Benny, Gorster e eu seguimos adiante. Depois Ellen e Nindok voltaram ao nosso convívio naquela mesma noite, transformada em dia claro pela legião de anjos que trouxe os dois em meio a um coro celestial que cantava Go Down, Moses. Os serafins descreveram vários círculos antes de largar os corpos horrivelmente desfigurados. Continuamos a andar e pouco mais tarde, Ellen e Nindok começaram a seguir a gente. Ninguém diria que acabavam de sofrer tanto assim. Só que Ellen, agora, por obra de Amy, tinha ficado manca. Foi uma longa jornada até as cavernas de gelo, em busca da comida enlatada. Ellen não parava mais de falar em cerejas Bing e coquetéis de frutas havaianas. Eu procurava não pensar nisso. A fome era uma coisa que tinha que voltar a se manifestar, tal como o próprio Amy. Estava bem viva no meu estômago, exatamente como nós, nas entranhas da terra, e a Amy queria que notássemos a semelhança. Por isso aumentou a intensidade da sensação. Impossível descrever as dores provocadas por meses a fio sem ter nada para comer. E, no entanto, não morríamos. Estômagos que não passavam de meros caldeirões de ácido, borbulhando, espumando, sempre cravando punhais de dor aguda no meu peito. A dor da úlcera incurável, do câncer fatal, da irremediável paralisia, infinita. E atravessamos a caverna dos ratos, a trilha da fumaça escaldante, o campo dos cegos, o lodaçal do desânimo, o vale das lágrimas, e chegamos, enfim, às cavernas de gelo. Milhares e milhares de quilômetros sem horizonte em que o gelo se formara em clarões azuis e prateados, onde estrelas novas recorrentes cintilavam feito cristal. Os pingentes de estalactites, volumosos e deslumbrantes como diamantes, davam a impressão de ter escorrido que nem gelatina, para depois se solidificar em belas eternidades de perfeição impecável e pungente. Avistamos a pilha de alimentos enlatados e tentamos correr até eles. Caímos na neve, levantamos e continuamos, enquanto Benny empurrava todos para o lado, querendo chegar primeiro. Fez o que pôde para abri-las com as mãos, com os dentes, mas não conseguiu. A Amy não tinha deixado nenhum abridor com a gente.
Benny pegou uma lata de meio quilo de compota de goiaba e começou a batê-la contra um banco de gelo, que se quebrou todo e estraçalhou, mas só conseguia amassá-lo entre as gargalhadas da mulher gorda, que ressoavam e ecoavam pela tundra afora. Ficou completamente louco de raiva. Se pôs a jogar tudo longe, enquanto a gente se debatia no meio da neve e do gelo, procurando descobrir algum modo de terminar com aquela inútil agonia de frustração. Não encontramos nenhum. De repente, a boca de Benny começou a babar, e ele se atirou em cima de Gorster. Nesse instante, eu mantive uma calma terrível, rodeado pela loucura, pela fome, por tudo menos a morte, vi que era a nossa única saída. A Amy queria nos deixar vivos, mas existia uma forma de derrotá-lo. Não uma derrota total, mas de obter paz pelo menos. Eu me contentaria com isso. Tinha que ser rápido. Benny já estava comendo o rosto de Gorster, esperneando na neve, caído de lado, com as pernas simiescas de Benny lhe esmagando a cintura, as mãos fechadas em torno da cabeça como se fossem um quebra-nozes, a boca lhe rasgando a pele delicada da face. Gorster gritava com violência tão dilacerante que as estalactites se partiam e tombavam suavemente, eretos, na neve amontoada pelo vento. Espadas, às centenas por toda parte, sobressaíam na imensa vastidão branca. A cabeça de Benny saltou para trás abruptamente, enquanto algo, por fim, cedia, e um naco sangrento de carne crua e alva ficou pendendo dos dentes. A fisionomia de Ellen, negra contra a neve branca, pedra de dominó no pó de giz. Nindok, sem a menor expressão no rosto, apenas aqueles 2 olhos enormes. Gorster, semi-inconsciente. Benny, agora transformado em animal. Eu sabia que a Amy ia deixar que brincasse. Gorster não morreria, mas Benny encheria a barriga. Me virei para minha direita e tirei uma enorme espada do meio da neve. Tudo numa fração de segundo. Avancei com a grande ponta de gelo na frente, feito um ariete, apoiada à coxa direita. Feri Benny do mesmo lado, logo abaixo das costelas, puxando o cabo para cima, lhe cortando o estômago e quebrando a ponta lá dentro. Ele se dobrou em 2 e caiu imóvel no chão. Aproveitando que Gorster estava deitado de costas, arranquei outra espada e enfiei em seu corpo, que ainda se mexia, entre as pernas, enterrando-o no fundo da garganta. Fechou os olhos ao ser penetrado pelo gelo. Ellen, embora paralisada pelo medo, deve ter se dado conta do que eu tinha resolvido fazer. Correu para Nindok com um pingente pequeno na mão, e enquanto ele gritava, enfiou-lhe na boca. A força do impulso concluiu o trabalho. A cabeça se pôs a retorcer de um lado para o outro, como se estivesse pregada a crosta de neve na nuca. Tudo num abrir e fechar de olhos. Houve uma pausa interminável de silenciosa expectativa. Dava para ouvir a Amy respirando fundo. Tinham-lhe tirado o brinquedo das mãos. 3 já estavam mortos. Não podiam ser reanimados. Era possível nos manter vivos, com a sua força e seu talento. Mas não era Deus. Não conseguia ressuscitá-los. Ellen olhou para mim, as feições de ébano se destacando na neve que nos rodeava. Havia medo e súplica em seu jeito, na maneira como se mantinha pronta. Eu sabia que só dispunhamos de uma batida do coração antes que a Amy nos interrompesse. Eu a golpeei com a espada. Ela se dobrou em 2 na minha direção, com a boca sangrando. Não pude entender a expressão que tinha no rosto. A dor havia sido grande demais e desfigurando o semblante. Mas deve ter sido um obrigado. Talvez um por favor. Talvez tenham se passado centenas de anos. Eu não sei. A Amy vem se divertindo já faz algum tempo, acelerando e atrasando o meu sentido das horas. Vou dizer a palavra agora. Agora. Eu levei 10 meses para dizer isso. Não sei. Eu acho que se passaram centenas de anos. Ele ficou furioso. Não quis me deixar enterrá-los. Não fez diferença nenhuma. Não dava para abrir sepulturas nas chapas do piso. Ele secou toda a neve. Trouxe a noite, rugiu e mandou gafanhotos. Não adiantou nada. Continuaram mortos. Eu lhe passei a perna e ele ficou uma fera. Antes eu pensava que ele me odiasse. Eu estava enganado. Não era nem sombra do ódio que agora arrancava de cada circuito impresso.
tomou todas as precauções para que eu sofresse eternamente e não pudesse me matar. Deixou o cérebro intacto. Eu posso sonhar, devagar, me lamentar. Eu não me esqueci de nenhum dos 4. Quem me dera. Ora, isso não tem nexo. Eu sei que salvei todos eles. Não vão precisar passar pelo que eu passei. Mas mesmo assim, eu não consigo esquecer que eu matei eles. O rosto de Ellen. Não é fácil. Às vezes eu sinto vontade, mas não interessa. Eu acho que a Amy me modificou para ter um pouco de paz. Não quer que eu saia correndo a toda velocidade para esmigalhar o crânio num centro de processamento de dados. Ou prenda a respiração até desmaiar. Ou corte minha garganta numa folha de metal enferrujada. Existem superfícies refletoras aqui por baixo. Eu vou me descrever como me vejo. Eu sou uma espécie de imensa gelatina flácida, toda roliça, sem boca, com buracos brancos palpitantes, cheios de serração, onde antes tinha olhos. Apêndices elásticos que antigamente serviam de braços. Volumes arredondados, verdadeiras corcundas sem pernas, de matéria mole e escorregadia. Eu deixo um rastro úmido por onde passo. Manchas de um cinza doentio, assustador, surgem e somem na minha superfície, como se possuísse raios de luz no meu interior. Por fora, um idiota. Me arrasto pelos cantos, um troço que jamais poderia ter sido gente. Uma coisa cujo aspecto é uma aberração tão grotesca que a vaga semelhança com qualquer maneira humana se torna ainda mais obscena. E por dentro, sozinho, aqui, vivendo debaixo da terra, no fundo do mar, nas entranhas de Amy, que nós criamos porque usávamos muito mal o tempo que tínhamos e de certo sabíamos inconscientemente que seria capaz de se sair melhor. Pelo menos os 4 estão salvos, afinal. A Amy vai ficar ainda mais furioso por causa disso, o que me deixa mais contente. E no entanto, a Amy venceu. Simplesmente, ele teve a sua vingança. Eu não tenho boca. E eu preciso gritar.